Boa noite a todos. Estamos retornando aqui na segunda parte. O tempo aqui será menor um pouquinho agora. É só uma finalização que a gente vai falar. Esperando o Yuri entrar aí. Beleza? Tá vindo aí. Uns 15, 20 minutos. Com oração de encerramento. Obrigado por terem vindo, Luciene. Oi, Oi, tamo junto. Luciene, saudade dessa minha amigona. Nossa Senhora, Luciene, felicidade. felicidade, que casa maravilhosa, viu? Meu Deus. Érica, Solange. Solange, olha, fazer um merchan aqui, viu? Merchan do coração. Solange Dória aí, irmã de luz, trabalhadora, atuante aí na caridade, amém. chefe de cozinha de mão cheia, faz tudo bem, perfeito. Né, Sol? Congelamento, etc. Vou fazer seu merchan aqui, porque você é nossa amiga aí há mais de Então 20 anos. vou fazer outro merchan aqui Solange? vou, Você não vou se fazer arrepende de Solange não, viu, velho? depois vou querer o telefone, Vai lá aí, ó. vou fazer o merchan para Edneuza aqui, a melhor massagem, Opa! relaxante, drenagem linfática, de toda... Rapaz, não fale massagem para massoterapeuta, não, rapaz. É massoterapia. Massoterapeuta Edneuza Amaral. Tá no nosso grupo. É? Tá no Beleza. nosso grupo. E É é concorrente isso. de Fernando Pichara. A Fernando não. O objetivo de Fernando é outro, né? É mais energético, mais... Edneuza é mais realmente físico, é mais, né, distensionar, tudo, mas Edneuza por si só é uma terapia. Né? E também eu vou Solange, querer... você sabe que eu te amo, Solange. Já que o Yuri falou em amor aqui, a questão toda aí, de sua mão cheia aí na cozinha, deixa de ser humilde, viu? Você aí faz tudo de bom aí, de mão cheia, de coração. O tempero dela é do amor. Que bom, que bom. Pois é, Trajano, voltando ao que a gente estava falando aí, né? Sobre esse processo, né, da cremação, né? Conforme a Aline também falou aí, a gente vai observar que essa duas linhas, né? Que para a doutrina espírita não há objeção nenhuma de doação de órgãos, necrópsia, né? Ou até a própria cremação, lógico, guardando as suas devidas cautelas. Por quê? Porque a gente tem até umas obras que falam pontualmente sobre isso, no próprio Consolador, né, na pergunta 151. A gente pode também adentrar aí na questão do livro Lições de Sabedoria, onde tem que se ter esse lapso de tempo para que o próprio os laços fluídicos eles se rompam quase que completamente, porque há um processo de sensibilidade, nesse momento do desencarne, né? Então, só para que isso sempre pairam algumas dúvidas, mas no livro, quem quiser depois pesquisar, no livro Consolador, na pergunta 151, e outros livros aí, a gente pode até orientar. E o que também ocorre, Trajano, que a gente estava falando, que é muito interessante o que você falou, que aí é importantíssimo. O ponto de vista que somos conduzidos a dar diante da morte. E esquecemos os momentos de prazer que passamos com os nossos entes queridos, esquecemos os momentos de sabedoria que tivemos com aquelas pessoas que estiveram dentro do nosso círculo, tornando tudo isso um fardo. Particularmente, falando da minha dor que eu tive, muito forte, inclusive, quando minha irmã de 16 anos desencarnou em 2 dias por uma dengue hemorrágica, assim o disseram. Então foi todo um choque. E aí a gente entra naquela que eu falei, né? 5 fases do luto. Como você aceitar isso? Aquela questão do cair a ficha. Mas a segunda fase, Trajano, eu confesso com toda a humildade que eu não entrei. Da dúvida com relação à divindade.
Eu nunca duvidei de Deus, do Cristo. Então eu tive todo esse processo de dor, da depressão, da dor, da tristeza. Talvez não tenha chegado a entrar numa depressão profunda, mas como a gente vê no momento no livro A Cabana, né? Eu tive uma grande tristeza. Assim como minhas tias, meus irmãos, meu irmão, minha mãe. Mas duvidar da divindade, não. Talvez essa segunda fase de não duvidar tenha dado um suporte às outras fases, gerando um processo de aceitação mais rápido. Entretanto, particularmente, eu não chorei o que deveria ter chorado. Isso causa repercussões negativas. Então, aquilo que as pessoas falam, não chore, não adianta. E o pior, Trajano, sabe o que é? Você é espírita, conhece. Meu Deus, isso aí destrói tudo. Então, assim, você não tem o direito de sofrer porque você é espírita. Mas Yuri é espírita, ele conhece. Então, isso é perigoso. Porque, às vezes, os mais fortes são os que mais precisam de ajuda. Porque esse mais forte, Trajano, ele segura um fardo tão grande e os fatos e casos estão aí para mostrar. O nosso grande nobre, que eu admiro, sou fã, Fábio de Mello. O fardo que esse homem carrega, grande escritor, grande cantor, o nosso padre Fábio de Mello, grande escritor, grande cantor. E que já sucumbiu também à depressão. Grande cantor. Ele contando a história dele também, estava chegando de avião em Fortaleza e começou a suar frio do nada, grudou a mão na cadeira e ele perguntou: o que está acontecendo? Eu vi a entrevista dele, foi assim, do nada, de repente. E o quanto eu sempre digo, precisamos zelar e orar pelos nossos líderes espirituais. Assim a gente vê com o nosso próprio Papa Francisco. Desde quando ele lá no conclave foi tomou aceito, né, como líder da Igreja Católica, a primeira coisa que ele disse: orem por mim, porque o fardo é pesado. E como a Aline falou, o próprio Marcelo Rossi e diversos presidentes de casas espíritas, condutores de trabalho que eu conheço, nesse processo de pandemia, entraram num processo de depressão. Pode acreditar, porque carregaram tanta gente que muita gente, às vezes, não ora pelo cara ou pela mulher. Né? Isso é perigoso. A gente é uma bilateralidade, gente. Né? Então, há uma bilateralidade. Então, aí é como a Aline falou, né, do processo de empatia. Né? Vamos ter empatia e não ficar com esse jargão. O cara é espírita, conhece. Oh, meu Deus, é como a Aline falou aí, né? Absurdo. Então, gente, é essa via de mão dupla. Né? A gente não rotular, como Vanusa falou, aqueles que estão do nosso lado, a gente prestigiar, tá, Jano? Isso é importante, essa palavra, porque eu particularmente eu gosto de prestigiar os palestrantes espíritas, os padres, eu prestigio, porque são pessoas que estão levando pontos de luz ali para diferentes ambientes, independente do seu ego ou não, né? Mas estão levando luz ali. Tem um menino que eu sempre elogio no privado: cara, parabéns. Uma menina, meninas espíritas, parabéns pelo seu trabalho de levar luz. Alguns amigos que são pastores evangélicos, eu converso muito, né, com meus amigos irmãos evangélicos. Então é isso que a gente falou anteriormente, né, de nós amarmos e não permitir que a morte, mesmo em vida, se faça valer na nossa caminhada, porque muitas pessoas estão mortas por dentro, precisando de colo,
precisando de um abraço. Trajano, às vezes precisando de uma palavra. Às vezes eu chego assim, eu digo, "Ô, Deus te abençoe", eu dou um abraço, a pessoa fica assim assustada, né? Pô, esse cara quer alguma coisa em troca, né? Mas não, é porque eu sei que aquilo também eu tenho um retorno. É uma Então troca. a gente Abraço é uma troca. e a ressurreição do Cristo, ali no terceiro dia, quando nós vimos, né? Ela se dá no nosso dia a dia. O quanto precisamos ressuscitar diariamente. O quanto nós precisamos fazer ressuscitar as pessoas que estão do nosso lado. E nós mesmos, diante da dor, fazer ressuscitar aqueles que também estão do nosso lado. Porque um dos grandes remédios para a dor é você aliviar a dor. É dando que você recebe, né? É dando o que você recebe. Não é isso, gigante? Perdoando que você é perdoado. E assim, dentro desse contexto todo que você falou aí, o que a gente deve pensar assim? Antes de mais nada, a gente esquece, né? A agonia da vida não esquece, a gente é espírito. Um Né? olhar. Como foi colocado, a gente é um espírito. Espírito não tem idade. Espírito tem lá mais velhos, mais novos, mas independente de ser um recém-nascido ou um idoso, somos espíritos, antes de mais nada. É porque na Terra... A gente, Pode falar. não, só Pode para falar. concluir, a gente não sabe o momento que quando a gente entra na vida, a gente vai desencarnar. E aí, a depender se é criança, jovem, adulto, acaba sendo uma prova para uns e expiação para outros. Principalmente crianças, que veio completar um ciclo, mas o espírito já é mais velho, vai precisar de um tempo ali que foi necessário para alguma missão, mesmo que a gente não entenda os desígnios de Deus. Aí eu estou falando das mortes chamadas precoces, né? Recém-nascido, criança, tudo. Independente de doenças, violência ou acidentes, a experiência, a literatura e a mediúnicas da vida tem mostrado. Eu sempre cito o exemplo da Gol, né, do Legacy, que eu estava como observador de mediúnica lá no Centro Espírita, e foi dito o seguinte, que se manifestaram 4 espíritos diferentes que desencarnaram na Gol. No mesmo voo, mesmo acidente, mesma explosão, mesma queda. Presta atenção. 4 espíritos de evoluções completamente de apegos diferentes. Um estava dormindo, em sono, já em repouso para transição. Outro estava desesperado procurando as partes do corpo. Outro estava tentando ajudar outros espíritos que estavam precisando de ajuda. E outro lá também que estava buscando seus pertences. Enfim, no mesmo acidente, 4 vítimas fatais, 4 espíritos em situações completamente diferentes. Mas para o olhar do encarnado, uma tragédia, dor, sofrimento. Mas para os espíritos que partiram, cada um estava num estágio diferente. Isso vale para doenças naturais, doenças ditas adquiridas. Para não falar aqui em suicídio passivo, né? Quando a gente se destrói em álcool, drogas, que o álcool também é uma droga, os diversos tipos de vícios, mas aí é assunto para outro dia, que vai nos matando, levando aquele suicídio. Mas que com certeza não começou nessa vida. O espírito já traz aquelas tendências de vidas passadas. Então, a questão do finado é um ser humano que desencarnou. Tem que ser respeitado. E o que a gente tem visto aí, Yuri? Um pouco daquela música, miséria, miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes. A morte não causa mais espanto. Riquezas são diferentes. Como o Titãs cantava. A gente vê necrofilia nos IML, gente se aproveitando de corpos cadáveres para molestar, vê necrofilia nos cemitérios, às vezes chamadas parafilias, que são distúrbios de comportamento com que tem sido de tudo, são distorções psiquiátricas. Olha que coisa triste para a família ver seres humanos praticando esse tipo de situação. Mas o que dizer também, já que o cemitério é um tabu,
Tem gente, como o pessoal fala, os góticos, gostam de curtir o luar, cantar e abrir cemitérios. Então, isso varia muito das culturas. E a relativização que você traz em relação às culturas, os costumes, varia muito de ser humano para ser humano e como ele encara aquele. A cultura japonesa mesmo, oriental, eles já encaram o processo de desencarnação de maneira geral como uma libertação. A libertação. Em velórios é comum você ver salgadinhos e coxinhas. Ninguém está feliz porque a pessoa morreu, mas é uma forma de celebração da passagem. Isso para nós brasileiros é Ave Maria, comendo coxinha e salgadinho no velório. Né? Então isso depende muito da cultura de cada local. O muçulmano encara de um jeito, o católico encara de outro, o judeu encara de outro, né? Mas isso não é desdém com a alma, com o espírito. É a forma como você encara a libertação, né? É isso aí, Trajano. E assim, pegando um gancho com o que você falou aí, né? Esse sentimento da proximidade com a morte, ou esse contato com a morte, ele sempre gera nos que ainda estão aqui na Terra, esse comportamento de fazer uma reflexão de como está caminhando a sua vida, né? Então, diante ali de um acidente, a gente reflete de mortes coletivas, principalmente, que a gente tem visto, de nós refletirmos, né? Até isso, como vamos saber lidar com a morte. E essa pandemia foi bem interessante, né? Que eu estava vendo que quando no início da pandemia, naquele número acentuado de mortes, né, no isolamento, a quantidade de pessoas que passaram a entrar em obras de caridade, doações, pessoas até então que estavam ali inertes nesse sentido, começaram a fazer isso. Né? Despertaram. Só que outros dados agora dizem que são interessantes, Trajano, diz que já caiu em mais de 50% essas doações. Então você vê como é a nossa cultura, né? Que a gente só parte às vezes ali para o bem, quando a dor bate no nosso coração, então com algum próximo. Que o diga o Emoba. O Emoba. Então assim, vamos ser caridosos, vamos... Faltando sangue. Vamos ser caridosos porque eu quero alguma coisa em troca, né? Então assim, eu sempre costumo dizer, né, que eu Yuri, né, eu como espírita, nas minhas alegrias, nas minhas tristezas, sempre fui à casa espírita, né? Principalmente nas minhas alegrias, né? Nas minhas dúvidas, porque na verdade para mim é um hábito gostoso, e eu não vivo sem isso, né? Sem a presença física lá. Ou aqui, né, através desse meio virtual, e eu fico muito triste quando eu vejo essas questões, porque as pessoas estão perdendo uma grande oportunidade, né, de exercitarem, de estarem consigo mesmas através desse processo de caridade, transformando a sua visão de mundo e o seu contato e intimidade com a caridade, entendeu, Trajano? Então é triste quando eu vi que cerca de 50%, diminuiu em mais de 50% depois que começou a ter abertura, né? Então isso é chato, né? Mas até quando a humanidade vai entender que para lidar com a morte, para lidar com essa dor da perda, é necessário nascer de novo? Quando Cristo disse que é necessário nascer de novo, lógico que ele fazia uma ligação com a questão da reencarnação. Mas o nascer de novo também nessa encarnação. Nascer de novo, fazer brotar um novo ser humano. Então a morte, ela traz essas reflexões profundas sobre a nossa vida. Poxa, vou ser um homem melhor. Não pude ser para meu irmão, para minha irmã, para meu pai que desencarnou, mas eu vou ser mais caridoso. Você vê que muitos pais fazem a mãe de Cazuza, né? Outros fundações de apoio a tudo isso. Então, há essa reflexão, Trajano, né? O que é o dia de finados? Você foi muito feliz, assim, dentre todo o processo de felicidade que você traz aí. Você foi muito feliz quando você falou aí da questão da leveza. Quando você se propõe a tornar sua vida mais leve, com a caridade, com a prática, tudo, as vivências, e você vai se desapegando, claro que você não vai ser um completo desapegador do nosso nível evolutivo,
Mas quanto mais você desapega, você vai ter uma transição tranquila, vai encarar esse processo dos outros de uma forma mais tranquila, menos dolorosa e menos sofrida. Então, assim, quando você se propõe a ser empático, que o que falta ao mundo hoje é empatia, se posicionar no lugar do outro, mesmo amar os vossos inimigos, né? Aqueles que você desejam mal para você, você retribui com o bem. Esse processo, sem esperar retorno, você vai se tornando mais leve. É, Esse seu processo de finados, que você também amanhã vai ser um finado, muita gente não vai querer ouvir isso, mas amanhã seremos. Ninguém sabe, hoje, amanhã, depois, não sabe quando. Essa transição para a nossa pátria espiritual que a gente vai voltar um dia, que é a nossa verdadeira casa, aqui está de passagem para esse clichê, esse processo vai ser mais leve quando a gente encarar o que a gente está fazendo em vida sem é, esperar retorno. Que eu sempre digo isso nas palestras, bônus hora não é investimento na bolsa. Eu vou fazer caridade e Deus, Papai do Céu, computa para mim aí minha troca. Viu? Não funciona assim não. Deus sabe que você está esperando uma coisa em troca, em vez de vir crédito, vai vir débito. Porque esse daí não entendeu a minha mensagem. É sério, ninguém é entendeu a assim mensagem. mesmo. Porque, Yuri, não é exagero não. É Não é verdade. fácil, não é difícil ler esses pensamentos, não. Eu vou fazer uma doação para a irmã Sheila, para a Cacef, para o semeador, e olhe, fulano. A pessoa esquece que a consciência é Deus dentro de você. Então, quando você vira para sua consciência, no seu silêncio, diz assim: estou fazendo a minha parte, viu? Computa isso aí. Tem gente que faz isso. Em vez de ter É, crédito, vai ter débito. Porque não entendeu fazer bem se olhar a quem. Não entendeu é, o que o cosmo fala, o universo, esperando retorno. Então, assim, esse processo de construção de reforma íntima, cada um com sua história espiritual, é um processo de reforma. é. Tá É cansado, né, meu isso. amigo? Daqui a pouco desse Não, não, evangelho. que você vai participar, né? É isso, gente. Só pra gente estar dando uma finalização aqui, Iria voltou aí. Seja bem-vinda de novo. Só pra gente, tá, Jano, tá fazendo um resumo, né, do que a gente falou aqui, vou tentar recapitular. Finados. Finados, né? Luto, né? Ah, Saudade. saudade, ah, Desapego. desapego, a questão desse processo em que a gente vive da negação, da raiva, né, da aceitação, da depressão, ah, da negociação. Então tudo isso ganha uma profunda conexão com o que a gente conversou, Trajano, do que estamos fazendo em vida, do amor que a gente está empregando em vida, de como estamos exercitando a empatia em vida, de como estamos nos conectando a Deus em vida. Porque Deus nos exige hoje, nesse momento, uma conexão muito honesta, né? E a cada engano que nós estamos fazendo de nós mesmos para com a divindade, a gente tem sofrido mais rapidamente na pele, quando estamos nos enganando. Então, essa reflexão profunda nos traz para isso, né? Oração, vamos orar, né? Vamos ajudar as pessoas, vamos ser útil na vida de alguém, porque é muito importante isso. Vamos nos preocupar com as pessoas. Sair dessa cultura egocêntrica, egoísta, de que somente as pessoas têm que se preocupar conosco. Porque ser Divaldo, por ser Divaldo, tem que se preocupar comigo. Mas eu que tenho que me preocupar mais com o Divaldo, porque ele conduz massas. O fardo dele é grande também. E zelar uns Divaldo pelos é outros. humano, Divaldo é ser humano, É Divaldo é ser ser humano, humano. Divaldo, com certeza ele tem dor de cabeça, ele tem dor de barriga, ele tem lá os problemas dele, tem as dificuldades financeiras também, o cara é um servidor público aposentado, ele também tem as dificuldades dele, gente. Ele não é perfeito, nem um Deus não, até porque a gente não endeusa ninguém. Né? É Também tem isso. os E perrengues dele lá e se entrega a quem precisa. vamos olhar o outro com o olhar da compaixão, com o olhar da misericórdia, com o olhar, não talvez o olhar de que a sociedade nos formata para ver. Porque Yuri é isso, 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 isso. Não tem problemas.
Porque Trajano é isso, isso, isso e isso, não tem problemas. Lei do engano. E aí a gente perde uma grande oportunidade de ser empáticos, de ser caridoso, de ser misericordioso com o outro, né? E é importante isso, né? E consequência disso, Oi, oi. sabe qual é, Trajano? Só para concluir meu pensamento, Tá. você passa a ser bem aceito onde você chega. As pessoas sentem prazer em estar com você. As pessoas valorizam Simplicidade. 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 Pois não, meu irmão. Vamos lá. Não, não, é só para não esquecer o que eu estava aqui em mente, voltou aqui agora. Foi falado aí padre, líder espírita, Se Solivaldo. não tivesse E problema, não uma era dica. espírita. É É, verdade. falaram aí Fábio de Mello, eu citei o caso da depressão que ele falou na entrevista, que estava É chegando em verdade. É. Fortaleza e resolveu sair de todas as redes sociais, parar tudo porque não era aquilo. Aí a Aline também colocou aí Padre Marcelo Rossi, o próprio Papa Francisco também, o fardo que ele carrega. Eu estava aqui me lembrando da trilogia Painéis, Tormentos e Sexo e Obsessão, de Divaldo com Manuel Filomeno. Inclusive, Sexo e Obsessão trata justamente da figura de um Eu padre li isso. que era acusado de pedofilia e os amiguinhos do passado dele, da estirpe de Marquês de Sade, ficavam estimulando ele a dizer: não, você continua sendo um dos nossos, bora atiçar isso aí, essas crianças aí e tal. E ele lá naqueles conflitos, aquelas insônias que ele vivia nas noites que só ele sabia, né? E Diálogo com as Sombras também traz para nós espíritas essa reflexão do ego, da vaidade, do médium que se acha médium mais acima, porque a mão dele é esse aquilo, né? Às vezes o palestrante que pode se achar melhor que os outros, medalhões, como eu gosto de brincar dizendo. E todos nós temos o nosso papel, tem espaço para todo mundo, aqui ninguém é concorrente, nós É, somos parceiros. Acho que eu, particularmente, vou falar por mim, na engenharia, eu sempre brincava comigo chamando de engenheiro social, engenheiro humano, porque na nossa área a gente é muito cartesiano, né? Por excelência, muito calculista. E eu sempre parava para conversar com as pessoas nas favelas, nos encostos, tudo. E o pessoal chamava muita atenção e despertava até, não gosto dessa palavra, mas é necessária, despertava até um tipo de inveja de meus é. colegas, que dizia assim: ah, a Eu chefe está tenho, gostando de Aline. você porque você está falando muito com a população, né? Você está querendo chamar atenção. Eu falei: eu não. É porque eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de interagir. Ah, mas porque parece que engenheiro, para outras pessoas, parece que é um abismo, né? E eu vejo muita gente que não tem nem escolaridade, que eu convivi, de obra, de paisagismo, eras verdes, que o pessoal me encontra na rua. Rapaz, você é um engenheiro diferente dos outros, você ouve a gente, você conversa com a gente. Eu falei: ó, não é normal conversar, não, não. Todos os dias que ele conversava comigo, Eu ouço passava muito longe, isso também. só passava tarefa e se picava. Eu falei: não. Eu acho que eu penso assim, Yuri, aqui é muito fundado, muito será cobrado. Acho que quanto mais a escalada da gente sobe, às vezes você faz um curso técnico, aí depois você tem a oportunidade de fazer um superior, um após, você vai virar um juiz desses aí que desvia milhões, né? Como aquele que já desencarnou até pouco tempo, né? Nicolau, o pessoal chamava de Lalau, né? Naquela época. Mas o cara desse tem a formação do direito e usa em benefício próprio. Você tem, às vezes, médicos com esse Roger Abramacci, nem sei pronunciar o nome do cara, né? O cara com tantos diplomas e conhecimento, o que ele fez com esse talento, né? Fez essas coisas erradas. Aí o cara na contabilidade penal pega o quê? 240 anos de prisão. Poxa, bicho, o cara que tem toda a ferramenta para ajudar as pessoas, né, se aproveita. E aí a gente podia citar advogados, médicos, engenheiros e todas as profissões que às vezes você pensa assim: poxa, graduou, que é uma coisa rara no Brasil. Então, às vezes, quanto mais humano e simples você for, eu quero chegar, só para encerrar aqui, acho que a gente, vou fazer um pouco de humor negro, posso? Pode. Acho que cada um tem que chegar assim, para si mesmo, sozinho no espelho, e dizer: o que eu gostaria que botasse na minha lápide? Só para encerrar com chave de ouro aqui, finados. Alguém vai bater na madeira, vai dizer: Deus me livre e guarde, eu vou até bater na minha madeira aqui. Gente, não tem para onde correr, é a única certeza da vida.
É. Faça essa brincadeira com você. O que é que você gostaria, Yuri, Trajano, botar isso aqui na minha lápide? É uma coisa pessoal minha, não vou dizer para ninguém, não. Yuri também vai dizer para ele. Yuri pode dizer assim, vou dar um exemplo. Ó, gente, eu me esforcei aqui em ser um cara legal e ser simples, né? É. Espero que lembre de mim como um cara legal que tentou ajudar. Não, Vou dar um eu queria exemplo, não ser. estou dizendo que é verdade, não. Mas, Bota uma jazz. Então, eu tentei. se coloque. O que Eu você tentei. tentou? Você passou aqui melhor do que chegou. Porque o objetivo da espiritualidade é esse, é você deixar uma coisa de bom. Você perdeu aí 47 anos, 50 anos, 80 anos desencarnado nessa escola de repetência da vida. E chegou no plano espiritual de volta e disse, fiz o quê? Só fiz trabalhar. Só fiz fazer filho. Só fiz casar. Só fiz curtir. Mas essa é a pior de todas. Só fiz curtir. É isso. Você ajudou quem? Alguém? Você fez a diferença na vida de alguém? Você fez uma diferença na sua vida? Então, acho que a mensagem de finados que você tem que ter para os outros e para você é essa. Quando você voltar para o plano espiritual, você não sabe quando é que pode ser daqui a um segundo, ou daqui a 10, 15, 30 anos. O que você vai chegar do outro lado e dizer, e aí, velho? Ah, você quer o meu anjo da guarda? É você que estava comigo? Eu falei, sou muito prazer. Balance sua vida. Pá, 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 pá. Você quer ter vergonha ou orgulho? Orgulho bom. Pois é, gigante. Então, é isso mesmo, né? Eu vou lá porque eu tenho agora o evangelho, né? Se alguém quiser participar, gente, Aline, Íria, né? Quem quiser aí, sinaliza aí, por favor, gente, que eu vou começar o evangelho. Eu passo o link para quem quiser, tá bom? Então, gigante, um abraço. Segunda-feira que vem a gente tá aí de novo, né? Obrigado, agradecer a todos aí, mais uma vez. Desculpe aí os abusos, se eu falei alguma besteira, alguma coisa assim, perdoe. E a gente está aqui para aprender, errando que se aprende. Então, às vezes, não tenho vergonha em me dar feedback. Se eu me esquecer de alguma coisa, eu me passei, eu tenho toda a tranquilidade de conversar no PV aí, conversar. Viu? Tamo junto. Obrigado, Yuri, mais uma vez. Prazerão, mais uma vez. Minha também, irmão. Obrigado, viu? Um abraço a todos, gente. Obrigado, gente. Fica com Deus te abençoe. Vocês. Deus abençoe a todos. A minha tia Cineide, essa mulher guerreira, a Aline, a Íria, todos que estiveram aqui conosco. Façam as suas orações de hoje, amanhã de manhã, amanhã de noite, depois de amanhã. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a lugar nenhum senão... Ninguém vai amanhã colhem com Yuri e Ayala aí, viu? Amanhã 20 horas, né? 20 e 30, eu e Ayala. Né? 20 e 30. Com certeza o gigante vai estar lá, que ele não falta uma. Falta não. Faço minha caminhada ouvindo. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Exato, tchau, gigante. Boa noite, gigante. Boa noite.